No vídeo de hoje do Galeria Paramétrica, vamos utilizar o Grasshopper. O Grasshopper é um plugin do Rhino Série 3D, que nos permite criar novas formas paramétricas de forma rápida e fácil. Como ele funciona? O Rhino, por exemplo, ele tem um funcionamento assim. Vamos definir uma esfera. Essa esfera vamos colocar em uma localização e definir um raio de 3 metros. O Grasshopper surgiu para facilitar esse processo de criação. A gente pode definir todo esse caminho que eu fiz aqui, de definir um ponto, definir o objeto, o ponto onde ele vai estar alocado, a base onde ele vai estar inserido, e o raio, toda uma função matemática. Essa função ela é delimitada pelo Grasshopper. O Grasshopper a gente consegue programar essa função, esse determinado código, e esse código vai me gerar uma geometria. Basicamente funciona assim. Então o Grasshopper ele é encontrado no Rhinoceros. Você pode digitar Grasshopper, ou então você pode clicar aqui que ele vai abrir essa interface. Essa interface nada mais nada menos que um programador visual. Ela serve para mostrar de forma bem mais lúdica como a gente cria o algoritmo, como a gente cria a sequência de códigos. Então basicamente vai ser assim. Quando você dá 2 cliques dentro dessa interface, ele vai te pedir um comando. Esse comando que você vai colocar, por exemplo, eu vou pegar uma esfera aqui. A gente chama de nó. Nó ou inputs. Esses nós, eles vão ter dados de entrada e dados de saída. Por exemplo, aqui, para criar essa esfera, ele vai me pedir uma base, um ponto base. E ele vai me pedir um raio. Esse raio, eu posso definir ele com um valor numérico, um valor em escala numérica. Então eu posso simplesmente digitar, por exemplo, 5 metros. Como o template foi criado em metros, ele vai me gerar em metros. Então nós vamos ter uma esfera com 5 metros. E é isso, e é uma esfera de 5 metros, a geometria, que é uma esfera de 5 metros que ele vai me retornar dos dados de saída. Ele me retorna uma geometria a partir dos dados de entrada, que é base vezes e raio. Então a gente pode aumentar ou diminuir. E esse é o sentido da parametria. Nós podemos alterar esses valores a qualquer momento, durante ou depois da concepção do objeto. Então basicamente funciona assim o algoritmo. Essas junções dão-nos o número de conexões. Então clicando e arrastando, quando você entra aqui, clica e arrasta, você consegue criar essas conexões. E se você quiser retirar, você pode segurar o Ctrl e clicar e colocar no mesmo caminho que ele retira. Por exemplo, você quer botar 2 valores diferentes na mesma conexão. Só suponha. Multiplicação. Pego 2 valores diferentes, é só segurar o Shift. Nós conseguimos também fazer isso. Então basicamente funciona assim. Quando a conexão é verdadeira, digamos assim, quando é a conexão certa, a gente coloca os dados certos e ele fica verde. Por exemplo, eu vou pegar a mesma esfera e colocar agora, em vez do raio, eu vou colocar um valor, uma superfície. Tá vendo que ficou amarelinho? É porque não condiz. Vou estar incompleto esse caminho. Então ele não funciona se se conectar nos lugares errados. Mas, por exemplo, se eu trazer essa conexão para cá, ele já funciona. Ó, ele pegou a face da esfera e transformou na superfície. Então tem que conectar as conexões no lugar certo. Além disso, o Grasshopper tem vários parâmetros aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, tem geometrias, vetores, tem inputs mais variados, gráficos, cor. Aqui nós vamos trabalhar com listas, scripts e operações matemáticas, vetores, superfícies, análises, curvas. Então tem milhares de funções aqui que nós podemos utilizar nos nossos projetos. Cada aba dessa
tem uma função diferente, tem um componente diferente que podemos utilizar para entendermos melhor o Grasshopper. Vamos fazer um pequeno exercício. Vamos pegar um retângulo grid. Esse retângulo grid eu vou definir ele com espaçamento de a distância de 2,5 por 5 metros. Eu vou conectar os dados de entrada no eixo Y, no eixo X e no eixo Y, certo? Cada célula dessa tem essa distância. No eixo X ela vai ter 2,5, no eixo Y ela vai ter 5 metros. E isso vai ser colocado em um plano. No caso, está no plano XY. Se eu quiser, por exemplo, colocar no XZ plane, eu posso colocar esse grid no XZ, mas no caso agora eu quero colocar no XY. O próximo passo é pegar esses pontos que são retornados aqui nos dados de saída. Então ele retorna tanto as células quanto os pontos. Então vamos pegar esses pontos e vamos mover eles. Pegar esses pontos e eu vou mover esses pontos da intersecção das células. Vou mover ele no eixo Z. O eixo Z é o vetor vertical. E eu vou mover uma distância. Só que eu quero mover essa distância e fazer uma sequência de pontos, uma série de pontos, até formar uma forma geométrica. Então, para isso nós vamos utilizar uma series, uma série. Essa minha série, eu vou definir a altura que ela vai mover em 2 metros e a quantidade de colunas que ela vai ter em 10, certo? Para funcionar da forma certa, eu tenho que botar os dados da forma que eu quero que eles cheguem. Por exemplo, esses pontos aqui, eles estão aleatórios aqui, não estão organizados numa lista. Para organizar ele numa lista única, eu vou clicar com o botão direito do mouse e apertar Flatten, certo? Então, os pontos eu organizei na lista. Já o vetor, ele não pode ser organizado numa lista dessa forma. Então ele é o inverso do Flatten, é o Graphing. Eu já faço essa função de colocar o vetor da forma certa que ele tem que ser. Depois eu vou fazer um vídeo explicando essa questão de listas, data tree, data match, que é o que comanda essas árvores de dados aqui, tanto o Graph como o Flatten. Mas por hora, só para ensinar como funciona o Grasshopper, isso aqui é o suficiente. Podemos também, depois de pronto, definir mais. Por exemplo, eu quero mais colunas, mais andares, então eu consigo definir aqui. E o meu exercício vai consistir nisso. Eu vou criar caixas nesses pontos, e essas caixas vão aumentar ou diminuir a sua escala, né, de acordo com o ponto que eu vou colocar aqui dentro desse meu cubo. Então vai funcionar assim. Primeiramente a gente vai criar as caixas. Para criar a caixa, basta criar um retângulo. Esse retângulo, vamos relacionar ele ao plano que ele está, que são os pontos. Esses meus pontos, essas minhas caixas, eles vão ter 2 por 2, digamos assim. E agora, para criar as caixas, só precisa da altura. Então podemos digitar box retângulo. Ele vai me dar, nos dados de entrada, ele vai me dar um retângulo, que é o retângulo aqui a base, e ele quer uma altura. A altura a gente pode colocar arrastando aqui a mesma altura das caixas. Então em cada ponto desse ele cria uma caixa, certo? Eu posso até ocultar o que eu não estou utilizando, botão direito do mouse, Preview Off. Então eu posso ocultar esses pontos, certo? Agora eu quero escalonar esses pontos de acordo com um ponto que eu vou colocar aqui. Escalonar essas caixas de acordo com o ponto que eu vou colocar aqui. Eu vou criar um ponto e colocar ele aqui bem na intersecção dos planos. Vou trazer esse ponto para o Grasshopper Point. Então eu estou referenciando o plano, um ponto que está no Rhino dentro do Grasshopper. Então vou clicar em Set On Point, vou pegar esse ponto. E agora eu vou precisar da distância entre esse ponto e essas caixas. Ela vai ser o meu fator de escala. Então agora eu vou pegar
uma distância desses meus pontos até meu ponto B, certo? E agora eu vou colocar um fator, uma função. Eu vou dividir essa distância por 20 para ter um controle sobre quanto eu vou dividir essas caixas, quanto elas vão diminuir em relação ao total. Aqui eu estou colocando como se ela dividisse 20% do valor original. E esse vai ser meu fator de escala. Por fim, eu pego uma escala. Essa minha escala ela vai pedir minha geometria. Ele vai me pedir como ponto base também os centros. Os centros são esses pontos. Eu clico aqui. Ele vai pedir meu fator de escala, que foi definido em 20%. E agora nós temos que, por exemplo, se eu pegar esse ponto e mover para cá, todos os outros vão diminuir de acordo com essa tabela. Mas antes a gente precisa ocultar as caixas anteriores, os blocos anteriores. Movendo para cá, você consegue perceber que os que estão mais próximos, as caixas que estão mais próximas do ponto, elas são menores. Quanto mais afastadas, elas ficam maiores. Eu vou diminuir só a altura aqui para conseguir visualizar melhor. Pronto. E vamos colocar também um custom preview para visualizar. Custom preview, só colocar uma cor aqui. Color swatch. E definir uma cor para visualizar melhor. O resto a gente pode ocultar, tudo que não está utilizando. E agora eu posso movimentar esses meus pontos de acordo com o ponto que eu coloquei. Isso é uma das grandes vantagens da parametria. A gente consegue desconstruir uma forma que é um cubo em milhares de cubos com tamanho diferente. Então é basicamente assim que funciona o Grasshopper. Foi um exemplo bem simples para a gente entender um pouco como funciona essa questão dos parâmetros, da parametria em si. Espero que tenham gostado, curtam, comentem esse vídeo, compartilhem com os amigos e a gente se vê na próxima semana.